Trabalho de português. O autor que iremos falar sobre é o grande escritor Graciliano Ramos. Apartamento 202 da Rua Desembargador Alfredo Russell, número 62, no Leblon. Nascimento e falecimento. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrangulo, em Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Era filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, e tinha 15 irmãos. O escritor faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1953 por conta de um câncer em seu pulmão. Graciliano Ramos foi um grande escritor brasileiro. Ele teve seu nascimento no dia 27 de outubro de 1892 e faleceu no dia 20 de março de 1953. Algumas de suas criações, entre elas Caetés, A Terra dos Meninos Pelados e Histórias de Alexandre. Graciliano era casado com a sua prima Heloísa Medeiros e teve 4 filhos: Luísa, Clara, Ricardo e Roberto. Fatos curiosos. O romance Vidas Secas, escrito pelo escritor, foi a sua obra de maior destaque. Ele é considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Em 1904, publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto original, O Pequeno Pedinte. Graciliano Ramos escreve também obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos e cenas de sua própria memória. O romance escrito pelo autor, Angústia, foi lançado quando Graciliano esteve preso durante o governo de Getúlio Vargas. Agora eu irei falar de uma das suas principais obras, Vidas Secas, 1938. Ele narra a história de uma história de retirantes fugindo da seca nordestina. Acompanhamos a trajetória de uma família extremamente simples que sai do seu local de origem à procura de novas oportunidades, e a família acaba passando por vários desafios ao longo dessa jornada. Angústia, 1936. A obra é em primeira pessoa e seu protagonista é Luiz da Silva, onde mostra seus pensamentos, lembranças e reflexões. Luiz nasceu em uma família de posses em Maceió e durante a infância teve uma vida confortável. Mas com a morte de seu pai, o patrimônio da família é retirado por credores de modo a sanar as dívidas e ele acaba caindo em uma situação financeira difícil. Um bom tempo depois, o homem se casa com Marina, uma bela moça que havia conhecido, mas ela acabou traindo com seu colega de jornal. Após isso, a vida de Luiz vira uma extrema bagunça, onde o mesmo chega até cometer um crime. São Bernardo, 1934. Sua narrativa traz a história de Paulo Honório. Nos primeiros capítulos, o acompanhamos em uma tentativa de transformar suas memórias em uma escrita, onde ele conta de maneira honesta como foi sua trajetória até conseguir a fazenda na qual um dia trabalhou. Mas sua ganância e desejo de subir de vida levam o personagem a realizar diversas ações controversas, entrando em diversas encrencas. Memórias do Cárcere, 1953. As memórias do livro se referem ao período em que Graciliano foi um preso político do governo de Getúlio Vargas, entre 1936 e 1937, por seu envolvimento com a ideologia comunista. Na obra, dividida em 4 volumes, o escritor mostra suas lembranças dos anos vividos na prisão, integrando acontecimentos pessoais e histórias de seus companheiros. Ela é uma literatura bastante crítica e dura, revelando as injustiças e atrocidades, como censuras, torturas, mortes e desaparecimentos que ocorreram na ditadura de Vargas. Importância do autor. O autor fez parte da segunda fase do modernismo, período no qual os temas nacionalistas e regionalistas se fortaleceram. Na época de 1930 a 1945, os escritores nordestinos retrataram a realidade do sertão e a exploração do homem, sem tirar os livros em que o escritor conta como foi passado pela ditadura. Sendo assim, Graciliano foi bastante importante no modernismo, no movimento literário e na resistência da ditadura em que viveu. E aqui estão algumas fontes de consulta que utilizamos em nosso trabalho.
podemos concluir que Graciliano Ramos foi um grande e importante escritor na história da literatura brasileira. Muito obrigado por assistirem, esperamos que tenham gostado.